Opa, fala aí, galerinha do sexto ano, beleza? Ó, o tio Vini aqui na área falando com vocês mais uma vez. Estão bem? Espero que vocês estejam bem, que a família de vocês estejam bem, tudo tranquilo aí, enfrentando esse momento atípico que a gente está vivendo aí, né? Mas vamos tentar manter o foco, nossa fé e estamos aí firmes e fortes para logo, logo voltarmos à normalidade. Beleza, turma? Bom, primeiramente, parabéns àqueles alunos que participaram do plantão, né? Quem tiver dúvidas aí, participem, é muito importante para a gente discutir, para a gente trocar uma ideia também, para a gente se ver, né, pessoal? Uma forma da gente estar ali ao vivo conversando, muito bacana também, tá? E vamos dar continuidade então ao nosso conteúdo do segundo bimestre na aula de hoje, beleza, pessoal? Então peguem o fichário aí para a gente continuar, um cabeçalho simples, né? Mas coloquem a data da aula de hoje e vamos seguir aí nosso planejamento, né? Bom, turminha, é o seguinte, na aula passada eu fiz a correção da prova com vocês, né? Da prova do primeiro bimestre, tirei algumas dúvidas, teve algumas confusões ali, que é normal, acho que vocês confundiram as questões em relação à interpretação de texto, tá? Mas eu acredito que já na próxima prova vocês irão melhor, tá bom? Então, quem tem ainda alguma dúvida aí, manda no Connect para mim que o tio Vini responde vocês, certo? Bom, turminha, falamos já de história em quadrinhos, falamos de carta, né? E hoje, pessoal, a gente fala de uma coisa bem interessante que tem na apostila de vocês, tá? Vou dividir em duas aulas, começando hoje, terminando a aula que vem, que é sobre os nossos queridos povos indígenas. Olha só, hein, pessoal? Deixa eu só printar a tela aqui para vocês. Espera aí, que na hora que a gente está dando aula, o computador resolve dar umas travadas. É impressionante. Maravilhoso. Aí. Agora foi, hein? Vamos lá, então. Aqui, pessoal, dos nossos povos indígenas. Pronto. Aqui tudo que a gente já viu. Olha só, a gente viu bastante coisinha já, hein? Bom, vamos falar um pouquinho dos povos indígenas, tá, pessoal? Todo mundo aqui com certeza já ouviu falar de índio, de indígena, né? Um pouquinho dessa questão aí. Hoje nós vamos falar dessas tribos, um pouquinho da história, o tio Vini vai trazer para vocês, tá? E a gente conhecer um pouco dessa cultura diferente, tá? Que é dos povos indígenas, beleza? Então, olha só, pessoal. É, os povos indígenas, né? Aqui é interessante, ele fala assim, ó, quando os portugueses chegaram em nossa terra em 1500, não sabiam o que iriam encontrar aqui. E aí vai uma curiosidade, os portugueses, né, Pedro Álvares Cabral, né, olha só o vindo da aula de história, eles queriam chegar, na verdade, nas Índias, eles não queriam chegar aqui no que seria o Brasil, eles queriam chegar lá nas Índias. E aí, por rotas incertas, tempestades, acabaram caindo aqui. E quando eles chegaram nessas terras, eles tiveram contato com esse povo, né, com essas pessoas novas que são os índios, tá? Tanto é que ele fala que a maior surpresa de todas foi esses povos indígenas, ou então conhecidos como nativos, tá? E também seriam referindo-se a eles, assim. Isso aí quem vai descrever são os portugueses, né, que chegam aqui através de cartas que eles escreviam lá para a realeza, né? Isso aí a gente vai aprender um pouco mais à frente sobre as cartas de Pero Vaz de Caminha. Isso aí é literatura, mas não vem para agora. Mas eram assim que eles escreviam esses povos, tá bom? E aí o que é interessante aqui? Tanto os portugueses quanto os europeus que vieram, porque não foram só os portugueses que vieram aqui, né, pessoal? Os portugueses chegaram aqui primeiro. Só que posteriormente foram chegando espanhóis, holandeses, alemães, né? E todos esses europeus que vinham aqui para essas novas terras aprenderam muita coisa, né? E nós aprendemos inclusive costumes com esses povos indígenas que seguimos até hoje, tá? Então olha só que interessante. Algumas coisas que nós aprendemos com eles que nós praticamos até hoje, né? Por exemplo, tomar banho todo dia. Olha só, os índios tinham esse costume, né? Os europeus não tinham, de tomarem banho todos os dias, né? Então eles banhavam-se praticamente, que era uma regra todos os dias, e esse foi um costume que os portugueses, os europeus aprenderam com ele, e a gente segue isso até hoje. E comprova-se, inclusive, que é uma questão de higiene muito profunda, né? Você banhar-se todo dia. Você ficar um dia sem tomar banho já pode gerar grandes coisas, né? De acúmulo de sujeira, de bactérias e tudo mais, tá? Novos alimentos, olha, como milho, mandioca, caju, guaraná. Então, assim, e o manuseio de vários outros. Alguns alimentos que já eram conhecidos
pelos europeus, né, eles aprenderam coisas novas com os índios. Porque os índios, pessoal, eles eram um povo que vivia da natureza. Eles viviam daquilo que eles tinham ali presente. Então, muito da preservação da natureza, inclusive, vieram deles, né? E eles eram um povo assim que consumia o que estava ao redor deles, respeitava o que estava ao redor deles, e quando acabava-se, né, a escassez dos alimentos ali na região, eles simplesmente migravam-se para outro local, tá? Aprendemos também, né, pessoal, a utilização de panelas de barro, tá? Redes e pilão para a confecção de alimentos. O pilão é aquele que espreme, assim, acho que você deve ter visto já, né? Então, assim, a rede, né, que eles ficavam deitados, não só esse tipo de rede, mas outras redes também para colocar alimentos. Os índios, eles tinham um poderio de artesanato, assim, um conhecimento sobre artesanato muito grande. Então, muito dessa parte de artesanato, de vasos, de cerâmica, foram aprendidos com eles, tá? Cuíca e demais instrumentos musicais. As tribos indígenas tinham uma cultura musical muito profunda em relação aos rituais, às crenças que eles tinham, tá, pessoal? Então, muito dessas coisas também aprendemos com eles. Né? Cuíca, inclusive, se tornou um instrumento extremamente brasileiro, né? Muito popular no samba, né? Então, não sei se vocês já viram aquele instrumento que você puxa, assim, tem um pauzinho, você puxa, faz um barulho, né? Enfim, coloquem aí, pesquisa aí, cuíca, que vocês verão como é que é esse instrumento. E além das confecções de artesanato que eu já falei para vocês. Então, olha só, aqui é apenas algumas coisas que nós aprendemos com eles, tá, pessoal? Fora novas línguas, uma visão de mundo totalmente diferente do que o europeu tinha, né? Então, com certeza, muito do que somos hoje devemos a esse povo, tá? Que faz totalmente parte da nossa essência. Os índios fazem parte da cultura brasileira, tá? E devem ser respeitados. Infelizmente, é um povo que sofreu muito ao longo da história, tá, pessoal? Não podemos negar, por exemplo, que no passado, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, existiam muito mais índios do que temos hoje em dia, né? Hoje, se eu não me engano, chega a 1 milhão de indígenas, né, de pessoas, de povos indígenas. Na época que os portugueses chegaram aqui, falam em torno de 6 a 10 milhões de indígenas. Então, olha só, eles sofreram por várias coisas, tá, pessoal? Primeiramente pela chegada do homem branco e a colonização. Então ele começa a tomar posse de terras, e algumas tribos indígenas não aceitam esse novo homem branco que chega assim, nessa colonização, e eles vão ter confronto. E o homem branco tinha o poder da arma de fogo, que é uma arma muito mais forte do que um arco e flecha, né, ou as armas dos índios, e acabaram morrendo muitos índios nesses confrontos. Doenças, os homens brancos chegaram aqui e eles traziam doenças que até então eram desconhecidas pelos índios, né? E essas doenças pegavam eles, e como eles tinham um organismo muito mais puro, vamos dizer assim, né? Sofreram muitas mortes por conta dessas doenças, né? Então, foram sofrendo diversas outras coisas também, tá? Aqui é uma coisa interessante, pessoal. Quando a gente fala em índio, a gente já pensa, né, uma imagem do índio, né, todo esse visual, o rosto pintado, a pintura. Só que existem diversos povos, tá, indígenas. E eles eram classificados por regiões, tá? Nós temos isso até hoje. Então, olha só que interessante. Na região centro-oeste, eram conhecidos como índios parecis. No sul, os famosos guaranis, né, esses talvez você já tenha ouvido falar. No norte, os índios da bacia do rio Juruá, e no nordeste, os famosos tupiniquins, tabajaras e temiminós, tá? Aqui é um retrato deles, né, de alguns desses povos. Vocês percebam que há realmente culturas e costumes diferentes entre eles, tá? Apesar de uma essência da vida na natureza, dessas coisas que eu falei para vocês, percebam que tem costumes diferentes, né? Não, na parte de pintura, do visual, né? Olha a diferença aqui, ó. Alguns até mais simples que outros. Então, por isso mesmo, existiam até confrontos entre os próprios indígenas, tá? Entre as tribos indígenas. Isso estou falando no passado, tá, pessoal? Existiam confrontos ali por costumes diferentes, tá bom? Apesar de que é comprovado que os índios sempre foram pacíficos, né? As tribos, em sua imensa maioria, eram pacíficas, evitavam o confronto, dizendo assim, tá? Bom, nós vamos falar um pouquinho desses índios, tá? Começando pelos parecis, tá? Os parecis foram um dos primeiros povos
a terem contato com o homem branco. Então eles estão naquele grupo lá de que assim que os portugueses chegaram aqui, né, e posteriormente os europeus, eram os primeiros grupos indígenas a terem esse contato aí com o homem branco, né, com os europeus, tá bom? E isso vai causar várias sequelas para eles, tá? Como tá falando aqui, ó, mudanças de seus costumes. Porque quando os portugueses chegam aqui e começam aquela aplicação que eu já citei para vocês da colonização, troca de alguns itens, né? Vai mexer drasticamente com o costume desse povo, tá? E eles vão sofrer muito com isso. Eles são uma das tribos que hoje perderam muitos, né, membros ao longo da história por conta dessa interferência do homem branco. Sempre tiveram grande destaque pela dança e rituais, né, pelos costumes que ele tinha, a dança principalmente, né? Aqui essa foto é de uma manifestação deles, onde eles estão fazendo os costumes das danças e tudo mais. Não era aceitável a convivência com outras tribos indígenas, tá? Então eles eram uma dessas tribos aí que não aceitavam o convívio, né? Muito menos relacionamentos amorosos. Ter uma relação ali amorosa entre você de uma tribo e ele de outra era inaceitável, tá, pessoal? Então eles estão assim naquele degrau das tribos mais antigas que nós temos, né? E mais importantes aí para a confecção do que hoje somos, que é o Brasil, tá? Bom, pessoal, é o seguinte, eu separei um vídeo da FTD, inclusive, que traz bastante coisinha assim a respeito desse mundo, dos indígenas, dessa confecção dos povos, desse surgimento. Eu vou deixar no final do vídeo para que vocês assistam, tá? É em formato de música, uma musiquinha que a FTD fez, que conta de uma forma bem bacana isso. E dessa forma eu vou encerrar a aula, tá? Vou pedir para que vocês leiam e façam as atividades da apostila página 37 a 41, dos exercícios 1 a 6, onde vai falar toda essa questão que eu comentei com vocês dos indígenas e vai falar também dos índios parecis, tá bom? Na próxima aula, eu termino falando dos guaranis, né, da região sul, norte e nordeste, aprofundo um pouco mais desses povos aí, tá? E é muito importante, pessoal, que a gente tenha esse conhecimento, tá, desses povos que fazem parte da nossa nação, que merecem todo o respeito. A gente precisa respeitar as diferenças, tá? Por mais que eles não sejam da nossa crença, por mais que eles tenham costumes e culturas diferentes da nossa, temos que respeitá-los. E eu acredito que a melhor maneira de nós respeitarmos as diferenças é conhecendo, tá? Por isso que é legal a gente conhecer os costumes, ver como é que eles agem, tá? E então respeitá-los, tá? Porque dessa forma, respeitando eles, também seremos respeitados, tá? Então, é muito importante isso. Respeitem os próximos se você quer respeito a si mesmo, tá bom? Então, vamos dar continuidade na próxima aula. Vou colocar o vídeo aqui para vocês, tá bom, pessoal? Fala um pouco mais dessa questão dos indígenas aí, certo? E por hoje é só, tá bom? Um grande abraço para vocês, se cuidem. Qualquer dúvida que vocês têm, manda no Connect aí, tá bom? Se vocês gostaram da aula de hoje, curtam aí. Olha, eu tô passando no YouTube agora, hein? Podem comentar no vídeo também, deixem um gostei, o like aí. Tamo junto, turminha. Beleza? Grande abraço, se cuidem. Falou, abraço do tio Vini. Valeu! Espantado viu-se indígena ao chegar das caravelas. Era Cabral, achando que aqui eram as Índias. E sem querer, querendo, no Manau ele atracou. Abaixou as velas e aqui se apresentou. Olá, eu sou Cabral, você quem é? Sou indígena aqui, sou morador. Caço vivo nessa terra verdejante, cheia de cor.
E assim se fez um laço, um passo ao futuro, adentrando as matas, desbravando seus costumes. Tupi-Guarani, Tupinambá, Tupiniquim, Caeté, Potiguar, todos falantes da língua tupi, mostraram a Cabral a cultura daqui. Homens, mulheres, cada qual com função, pesca e caça, cozinha, artesão, muita cultura, gente a trabalhar, já existiam antes de Cabral chegar. Assim nem tudo foi tão tranquilo, muitos sofreram, outros resistiram. Hoje sabemos da contribuição desse encontro pra nossa nação. E assim, quando Cabral aqui chegou, viu as maravilhas e belezas dessa terra, o grande povo que aqui havia. Porém, nada ficou como era. Muito se perdeu com as guerras, as armas de fogo e as doenças trazidas pelo homem branco em suas vindas e idas, e que o índio muitas vezes não suportou. Mas hoje não seríamos esse grande povo sem os nossos antepassados indígenas e toda a imensa cultura que herdamos e carregamos em nossa fala, nossas casas e em toda a nossa vida.